Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 30 de junho de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a lição de número 1 do nosso trimestre, cujo tema foi Paulo e os Efésios. O texto que serviu como base para o nosso estudo, Efésios no capítulo 1, versos 9 e 10, que diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Antes de nós nos aprofundarmos um pouquinho mais naquilo que foi o estudo da lição dessa semana, eu acredito que você nessa altura já tem uma ideia de que essa lição, só pela primeira lição, você já imagina que o restante do trimestre vai ser realmente fantástico. Mas antes de podermos desdobrar um pouco esse estudo, eu gostaria de convidá-lo a orar junto comigo. São muitas as pessoas que têm enviado seus pedidos para cá, e acredito que a nossa comunidade foi formada não apenas para estudarmos juntos a palavra de Deus, mas também para podermos orar. A Bíblia vai trabalhar a ideia de que a oração e o estudo da palavra têm que caminhar de mãos dadas. E é exatamente isso que nós buscamos aqui nesse canal. Então te desafio não apenas a enviar os seus pedidos para a gente aqui, mas também a orar uns pelos outros. Una-se a mim nesse momento. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor se preocupa conosco e tem, ao mesmo tempo, projetos e planos para cada um de nós. Às vezes temos dificuldade de entender esses planos, Senhor. Às vezes ficamos tristes e frustrados quando problemas e provações vêm sobre a nossa vida. Quando olhamos para aquilo que foi a postura do apóstolo Paulo diante da plantação da igreja de Éfeso e, ao mesmo tempo, da maneira como ele, mesmo preso, se comportou ao escrever a carta aos Efésios, a gente se sente tão pequeno. Nos ajude, Pai, a confiarmos em Ti e a entendermos o grande plano que o Senhor tem para a nossa vida. Nos colocamos em Tuas mãos e pedimos que o Teu Espírito fale conosco, de forma clara, através do estudo da palavra agora. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Lá em Atos, no capítulo 19, nós encontramos um episódio que acaba demonstrando um pouco daquilo que era a postura dos efésios diante daquilo que eram as superstições ou até mesmo o ritualismo, a magia que eles estavam acostumados a utilizar. Você se lembra que nós vimos durante essa semana que haviam livros de magia que eram usados naquela época, inclusive o autor da lição, ele trouxe aqui um estudo que eu achei muito interessante. Ele vai mencionar aqui que cada volume desses livros de magia custava algo em torno de 20 mil ou 20 moedas de prata, né? Seria o custo, deixa eu achar aqui agora, ele menciona aqui cerca de 250 papiros que falavam sobre magia, que foram encontrados, que traziam rituais, feitiços, fórmulas, maldições, e ele vai mencionar que esses volumes valiam algo em torno de 50, aqui sim, 50 mil moedas de prata, ou algo em torno de 50 mil dias de salário hoje em dia. Se você pegar aqui um valor médio de 55 reais por dia de trabalho, pensando que eram 50 mil moedas ou 50 mil dias de trabalho, o preço daqueles manuais, você teria algo em torno de 2.750.000 reais como o valor de cada livro como esse. E esses livros, eles eram acumulados e eram queimados por ocasião do momento em que o apóstolo Paulo começou o seu ministério plantando a igreja lá em Éfeso. Mas é claro que isso ainda permaneceu dentro do coração de algumas pessoas. E esses rituais de magia, alguns livros, alguns achados arqueológicos nos mostram muito daquilo que era a visão pagã a respeito desses feitiços ou esses rituais. Eram mecanismos através dos quais você conseguia abrir ou portais ou até mesmo conseguir se convencer os deuses a intervir em favor de você diante das causas que você colocava diante deles. E agora, quando essas pessoas começam a se converter ao cristianismo,
O apóstolo Paulo vai trabalhar aqui uma ideia que é muito interessante. Lucas vai contar um relato no capítulo 19, versos 13 a 20, onde alguns indivíduos que eram exorcistas lá na região de Éfeso, eles quiseram fazer as mesmas obras que o apóstolo Paulo. E chegaram em determinado lugar para poder expulsar o demônio de uma determinada pessoa, e eles disseram: em nome do Jesus Cristo a quem o Paulo prega, nós ordenamos que você saia dessa pessoa. E o demônio respondeu através daquela pessoa: bom, Jesus Cristo eu sei perfeitamente quem é. Paulo também eu conheço, agora quem são vocês? E aquela pessoa possuída pelos espíritos demoníacos partiu para cima daqueles homens, arrancou-lhes as roupas, bateu neles, a tal ponto que quase morreram diante desse gesto. E essa história, ela é relatada só para poder mostrar que, apesar de Cristo Jesus ser o personagem principal da carta aos Efésios, e do apóstolo Paulo mencionar que através dele é que Cristo continua falando através da igreja, que nós somos o corpo de Cristo, de que não existem mecanismos ou rituais que possam fazer com que você obrigue o Senhor Jesus a agir em teu favor. Até porque o próprio Cristo, quando esteve aqui na Terra, foi aquele que mencionou: olha, vocês são seres humanos e são falhos e gostam de dar boas coisas para os filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial dará aos seus filhos o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Eu estou facilitando as coisas para ele. Para ele saber quantos fios de cabelo tem aqui é mais fácil. Ele vai dizer: nem um pardalzinho cai do céu sem que o Pai permita. Vocês valem muito mais do que passarinhos. Ele chega a mencionar os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, e ele vai terminar dizendo: vocês valem muito mais do que passarinhos ou plantas. Não existe nada, nenhum tipo de ritual ou magia que a gente utilize para poder obrigar Deus a agir em nosso favor. Deus, ele quer agir em nós e através de nós. Ele quer operar através de nós. Paulo teve que viver uma experiência como essa, porque mais adiante ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: durante 3 vezes eu orei ao Senhor dizendo: tira o espinho da minha carne. E a resposta que ele teve do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Alguns comentaristas bíblicos dizem que provavelmente Paulo tinha um problema sério de visão. Ele estava só pedindo que Deus o curasse. Aí você olha para Atos 19, onde Paulo, lá em Éfeso, ele mandava o lenço dele que era colocado sobre os enfermos, eles eram curados. Pegava o avental que ele usava para o trabalho e colocavam sobre as pessoas possuídas por espíritos maus, e eles eram libertados. Agora ele ora pedindo a Deus para que o cure, e Deus vai dizer: não, a minha graça te basta. O milagre que você vai ter vai ser minha graça na tua vida. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu li um comentário algum tempo atrás que falava sobre esse texto, que dizia que o apóstolo Paulo era um camarada com tantos dons e talentos, que Deus percebeu que se ele não tivesse um problema sério na vida, ele talvez deixaria de confiar em Deus e passaria a confiar só em si mesmo. Aquele problema que ele enfrentava, seja ele qual for, só fazia com que ele dependesse cada vez mais de Deus. O segredo para podermos alcançar a vitória em Cristo Jesus é essa. O segredo para podermos enfrentar os desafios do nosso dia a dia, enfrentar as lutas que se colocam diante de nós, é exatamente o mesmo que era para a igreja de Éfeso. É entendermos que nós temos que depender de Cristo Jesus. Que nós temos que entrar numa relação de tal intimidade com Ele que não importa o que acontecer. Se as circunstâncias forem boas, louvado seja Deus. Se as circunstâncias forem ruins, louvado seja Deus. Na bonança ou na tribulação, nós estaremos caminhando com Cristo Jesus. E assim, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia e que você viva esse dia com esse sentimento. Eu vou andar com Cristo. Eu não vou buscar fórmulas mágicas. E tem gente que diz: você precisa subir no monte para poder alcançar a bênção. Você precisa fazer vigílias, você precisa jejuar. Olha, eu não estou falando mal aqui de subir o monte para poder ter um momento de oração, de fazer vigílias ou de jejuar. Não, tudo isso tem o seu lugar na vida cristã. Mas não pense que você vai conseguir convencer Deus a fazer alguma coisa através desses atos.
O que precisamos é nos colocar nas mãos do Senhor, depender dele, independente das circunstâncias. Se o milagre vier, louvado seja Deus. Se o milagre não vier, louvado seja Deus. Que Deus te abençoe nesse dia e que você viva da mesma forma como o apóstolo Paulo viveu, focado em Cristo Jesus, independente das circunstâncias. Eu estudo a lição e você?